de Gênesis, o livro das origens, dos começos. E hoje chegamos ao capítulo 11 do livro de Gênesis, e os seus primeiros versículos descrevem uma história que é muito conhecida de toda a humanidade, a história da Torre de Babel. Vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Gênesis capítulo 11. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 9. Gênesis capítulo 11, do verso 1 ao verso 9. Assim nos ensina a palavra do Senhor. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Vamos orar? Pai, nós mais uma vez recorremos ao Senhor. É o Senhor quem tem o poder de iluminar as nossas mentes e os nossos corações. É o Senhor, na sua graça soberana, que pode operar em nós, através da tua palavra, Senhor, aquela transformação necessária, que o Senhor conhece e sabe qual é. E é isso que lhe pedimos nessa hora. Que a leitura e a proclamação da sua santa palavra venham produzir em nós um avivamento, vida, transformação. Que isso redunde em maior glória para o teu nome, porque nós cremos no Senhor quando diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Nós cremos que esse momento coopera para o nosso bem e para a sua glória. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Torre de Babel, construindo segundo o padrão de Deus. Se você tem mais de 25 anos, você provavelmente vai se lembrar de um episódio ocorrido na cidade do Rio de Janeiro, e um episódio que chamou bastante atenção da mídia na época, e que permaneceu em destaque por muito tempo no noticiário. Foi a queda, o desmoronamento de parte do edifício Palace 2, um edifício construído pela construtora Cerzan, de um homem chamado Sérgio Naia. Prédio construído em 1990, com previsão
de sua conclusão para 1995. Uma edificação que já na sua construção, na realidade, um pouquinho depois dela, em 96, foi palco de uma tragédia, já que um operário caiu de um dos andaimes e morreu. Esse prédio já havia sido interditado pela Defesa Civil, recebido comunicações, mas os moradores continuaram ali morando, e no dia 22 de fevereiro de 1998, às 3 horas da manhã, a primeira e a segunda coluna desse edifício, onde haviam 44 apartamentos, desabaram. 8 pessoas morreram como resultado desse acidente. E muito foi especulado na época de que aquele edifício havia sido construído com areia do mar. Aquela construtora, naturalmente, caiu em descrédito no meio imobiliário, na área da construção. Sérgio Naia foi processado e muita gente chorou a perda dos seus entes queridos. Eu não sei se você, alguém aqui presente, tem habilidades na área da construção civil. Se você é um bom pedreiro, um mestre de obras, temos aqui algum engenheiro civil, um arquiteto, alguém que milita na área da construção civil. Mas mesmo sem ser um técnico no assunto, você já deve ter percebido que nós vivemos um boom, um crescimento enorme na construção civil no nosso Brasil. Vivemos uma especulação muito grande imobiliária no nosso país. Temos um dos metros quadrados mais caro do mundo. Perto de casa, eu moro na zona norte de São Paulo, você dificilmente consegue encontrar um edifício, ou um sobrado, uma casa, enfim, com um valor menor do que R$5.000 o metro quadrado. Boa parte da zona norte, uma parte que é chamada de mais nobre, gira o preço do metro quadrado em torno de R$7.000 a R$9.000. Significa que se você quiser comprar um apartamento de 100 metros quadrados, você vai pagar entre R$700 e R$900.000. Preços que não encontram paralelo mesmo em países de primeiro mundo. Eu sou um curioso em pesquisar preço de imóveis. Essa semana mesmo pesquisava preço de imóveis na Espanha, em Portugal, na Argentina, no Uruguai. Em todos esses lugares, o preço médio do imóvel é mais baixo que o nosso. Dificilmente o engenheiro civil vai ficar desempregado no nosso país. Dificilmente um bom mestre de obras vai ficar sem ganhar muito dinheiro. Pessoas que lidam com a arte da construção. Parece que Jesus está, aliás, que Deus está, e não apenas parece, é um fato, falando-nos a respeito de construção. Um povo que decide construir uma cidade e uma torre que chegasse até os céus. E nós vemos os preparativos para essa construção, material separado, toda uma disposição para que aquelas pessoas pudessem construir algo. Construir é algo muito bom, seja no campo da construção civil, seja nos diversos campos da vida humana. Nós vivemos permanentemente, ou devemos viver, num processo de construção. A Bíblia nos exorta a não ficarmos estáticos, mas a permanecermos em atividade. A construção de um lar, a construção de uma família, a construção de uma igreja, de uma comunidade de fé, a construção de sólidos laços de amizade e de solidariedade, a construção de uma religiosidade sadia. Todos nós somos exortados a todo tempo a construirmos
e construirmos de maneira certa, de maneira que agrade a Deus. A tentativa daquelas pessoas de construir algo, a resposta de Deus àquela tentativa. E o exemplo dos cidadãos que tentaram construir a chamada Torre de Babel pode nos ensinar lições preciosas sobre construção e sobre relacionamento. E a primeira dessas lições, e eu vou ser muito breve nas minhas palavras, a primeira dessas lições é que não há uma maneira certa de fazer uma coisa errada. Não há um jeito certo, uma maneira certa de se fazer alguma coisa errada. Aquelas pessoas se reuniram para construir. Tinham um motivo específico, determinado. Vamos construir uma cidade, vamos construir uma torre. O texto quase deixa transparecer a animação daquelas pessoas. Estavam prestes a construir uma grande obra, algo grandioso, vistoso. Parece-nos que todos ali estavam de acordo com o que deveria ser feito. Não se ouve no texto, não há um registro de uma voz contrária, de alguém que dissesse não, não podemos fazer dessa forma. Parece que o povo estava uníssono, no mesmo propósito, a fim de realizar aquela grande obra. Mas qual o problema então? Qual é a dificuldade, qual é o erro protagonizado por aquelas pessoas? Em primeiro lugar, amados, eles queriam construir uma cidade. Eles queriam construir um lugar onde pudessem morar, o lugar da sua habitação. E isso soa muito familiar para nós. Quem não precisa de uma morada? Quem não precisa de um teto onde possa se abrigar, onde possa receber as pessoas, acolher a família? Talvez mais do que em qualquer época do ano, pensamos e somos gratos a Deus pelo nosso teto, como nesses dias que nos antecederam, dias de muito frio em São Paulo, de garoa. Na quarta-feira estávamos aqui num pequeno grupo no estudo bíblico e oramos por aqueles que não têm um lar, por aqueles que perambulam pelas ruas. A Defesa Civil do Estado e dos municípios estabeleceram um plano de emergência, abriram novas vagas para acolher as pessoas nos abrigos, mas nem todas tiveram essa sorte. Algumas pessoas morreram de frio na nossa cidade. Como é importante termos um lar, um teto, uma casa, um lugar, uma habitação. Não havia nada de errado em construir uma casa. Em segundo lugar, eles queriam construir uma torre, um lugar alto. A palavra hebraica usada aqui para torre ou lugar alto pode ter o mesmo significado de púlpito. Mesmo significado. Essas pessoas queriam construir um local de adoração, um local de culto. Esse sentido é reforçado quando lemos a frase cujo topo, cume, alcance, toque nos céus. Essa ligação terra-céu. É óbvio que eles não desejavam e não tinham a ilusão de realmente construir uma edificação que chegasse aos céus. Não se pode construir alguma coisa que chegue aos céus. É claro que não. Os povos antigos, como querem dizer os teólogos liberais, não eram ignorantes, pessoas que não tinham qualquer conhecimento, não, de maneira alguma. Se nós olharmos aqui, no continente americano, as civilizações que antecederam os incas, uma antiga civilização, aqui no nosso continente, utilizavam a cirurgia cerebral como técnica cirúrgica, como técnica de saúde,
2000 anos antes de Cristo. Não eram pessoas ignorantes, sabiam exatamente o que estavam fazendo. Alcançar o topo do céu era uma linguagem figurada, era uma linguagem que traduzia, ou uma linguagem que traduz uma conotação religiosa, espiritual. Precisamos construir algo que nos faça ligar aos céus, uma ponte, um contato, um púlpito, um lugar sagrado. Não há nada de errado em construir um templo, um lugar onde possamos prestar adoração. Não há, em princípio não. Em terceiro lugar, essas pessoas queriam tornar célebre o próprio nome, como nos ensina o texto. Os construtores daquele lugar queriam ser famosos, queriam que aquele projeto grandioso e vistoso trouxesse fama, atraísse a atenção para eles, talvez como dizendo: olha a grande obra que nós fizemos, olha como nós temos habilidade para fazer algo bonito, algo belo, algo que chame a atenção. Quem sabe para conquistar a atenção ou a adesão de povos vizinhos. O fato, amados, é que aqueles homens e mulheres tinham 3 propósitos que em si são bons propósitos, 3 intenções que não são intenções ruins, mas existe um problema. O problema é que cada uma delas foi expressamente contra a vontade de Deus. Cada uma dessas intenções, essas pessoas construíram para que não fossem espalhadas sobre a face da terra. Vamos construir uma cidade, vamos construir uma edificação, para que a gente não seja espalhado na face da terra, para que a gente fique aqui juntinho. Eles queriam ficar juntos nas planícies de Sinar. No entanto, a ordem expressa de Deus para o homem, quando o homem saiu da arca, em Gênesis 9:1 foi: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Povoem a terra, se espalhem, ocupem os espaços, cresçam. Aqueles homens e mulheres estavam edificando algo, fazendo algo de maneira contrária à vontade de Deus. Em vez de se multiplicar e crescer e se estabelecer na terra, eles chegam à terra rica de Sinar e decidem parar. E todas as vezes que um homem e uma mulher, que alguém desobedece deliberadamente à vontade de Deus, à voz de Deus, vai ter problemas. E aquelas pessoas tiveram problemas. Resta uma pergunta para nós, amados: como estamos edificando a nossa vida? Como estamos construindo algo? Como é que você está construindo a sua família? Como é que você está construindo a sua vida profissional? Como é que você tem construído o seu relacionamento com Deus, a sua fé, a sua religiosidade? Como você constrói, costura relacionamentos? Obedecendo a voz de Deus, as suas ordens, o seu padrão, ou querendo fazer as coisas do seu jeito? O povo da Torre de Babel nos ensina que não existe um jeito certo de fazer as coisas erradas. Não tem. Segunda lição que esse povo nos ensina: se Deus não está no centro do projeto, você estará usando betume como argamassa. Se Deus não está no centro do projeto,
você estará usando betume como argamassa. Antes do início desse projeto, o povo fez um inventário rápido daquilo que tinham em mãos. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, queimemo-nos bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Para alguém com uma visão superficial, parecia que aquelas pessoas, aqueles construtores, tinham o material adequado e suficiente para a construção. Mas não tinham. A argamassa que aquelas pessoas estavam usando era betume. E o que é betume? Betume, do latim bitumine, é uma mistura líquida de alta viscosidade, é um mineral, cor escura, facilmente inflamável. É formado por compostos químicos, hidrocarbonetos, e pode tanto ocorrer na natureza, como ser obtido artificialmente no processo de destilação do petróleo. Que é um nome popular para betume? É piche. Betume é piche. Aquelas pessoas queriam edificar um prédio, uma cidade, uma torre, usando que material? Como argamassa, betume. O material para dar a liga, para colar, era betume. Até pode colar, mas não tem qualquer condições de dar firmeza a uma construção e sustentação. Já viu quando o asfalto, que tem algum componente de betume, pega muito sol? Ele derrete. E assim aconteceria com aquelas pessoas. A questão não é apenas construir de acordo com os padrões de Deus. A questão é construir com os materiais adequados para a construção. Qual o material adequado para se construir uma fé? Qual o material adequado para se construir uma família, um relacionamento? Qual é a matéria-prima que nós precisamos para desenvolvermos construções sólidas, construções que, diante das intempéries que nos sobrevêm, possam permanecer firmes? Qual o material necessário para que, vindo os ventos, as tempestades, o calor excessivo, a nossa construção permaneça em pé? Qual é o material? Qual é o material necessário para a fé, para nosso relacionamento com Deus? A Bíblia Sagrada. É ela que nos ensina como nos relacionarmos com Deus e com o próximo. É ela que nos ensina a vontade de Deus, que ensina o caminho que nós devemos seguir. Não é possível construir um relacionamento sadio com Deus ou com o próximo se o padrão desse relacionamento não está baseado na palavra de Deus. Por isso a Escritura diz que é bem-aventurado aquele que constrói a sua casa sobre uma rocha, sobre um alicerce seguro, firme, um alicerce que possa segurar a casa nos momentos de adversidade. Que material você tem usado? Cimento de primeira qualidade, areia boa, pedra adequada para construção? Que material você tem usado para construir os seus relacionamentos? Pastor, mas eu não sei, eu não tenho à mão esse material. Mas eu posso dizer onde você pode conseguir. Você pode conseguir material sadio, material adequado, material correto para qualquer construção que você faça na sua vida, na palavra de Deus, porque ela nos ensina e nos dá os instrumentos necessários para que a gente possa ser um bom construtor de uma vida, não de um prédio, mas de uma vida.
de um edifício que glorifique a Deus. Não um edifício moradia, não um edifício de tijolo e pedras, mas um edifício espiritual que glorifique e que exalte o nome do Senhor. Nós não precisamos apenas construir seguindo as regras adequadas. Nós precisamos construir usando material adequado. Senão, estamos fadados ao fracasso, ao insucesso. E em terceiro lugar, amados, povo de Babel nos ensina que Deus acabará fazendo do seu próprio jeito. Se nós insistirmos em fazer algo diferente do padrão de Deus, Deus vai tomar as rédeas e Ele vai fazer do jeito dele. Essa propagada liberdade que as pessoas defendem tão veementemente, o propagado livre-arbítrio, a disposição interna do coração das pessoas de se verem livres de amarras, de regras, é um engano. Pela vinda do Papa ao Brasil, vi mulheres de um grupo militante homossexual, seminuas em praça pública, quebrando imagens religiosas, simulando atos sexuais no meio da rua, alegando liberdade de expressão. Muitos seres humanos não conseguem compreender que essa liberdade tão alegada e defendida, na realidade é uma grande prisão. Fazer o que der na cabeça, fazer o que quiser, viver sem regras, viver sem amarras, viver sem um padrão de conduta, é uma escravidão. Nós não temos o direito de viver de qualquer jeito, nós não temos o direito de vivermos a nossa vida como nós bem entendemos, de fazermos aquilo que bem entendemos. Nós não temos o direito de dar vazão às inclinações da nossa carne, às disposições do nosso coração, porque a palavra de Deus diz claramente isso, que o nosso coração é extremamente corrompido, é corrupto. Existe um jeito certo de viver, existe uma forma adequada de se relacionar com Deus e com os homens, existe absolutos, existe uma verdade, existe uma voz presente na Escritura que nos fala o tempo todo, que nos instrui, que nos educa, que nos corrige, que nos exorta em amor. Existe uma voz que precisa ser ouvida por nós. Aquelas pessoas não ouviram a voz de Deus, não compreenderam o projeto de Deus. Deus tinha um projeto. O engenheiro supremo, o arquiteto supremo de toda a história humana, ele tinha um projeto estabelecido, perfeito, com traços limpos. Aquelas pessoas pegaram o projeto de Deus, deixaram de lado e disseram: não, nós vamos fazer do nosso jeito. É o nosso projeto que vale. Mas, amados, será que são só aquelas pessoas citadas no texto que deixaram e deixam de ouvir e de atentar para o projeto de Deus? Ou será que nós, pessoas que hoje vivem nessa terra, homens e mulheres do século 21, gente que vive aqui em 2013, será que temos discernido com clareza os traços, as linhas, as entradas e saídas que Deus estabeleceu para nós? Será que a gente é capaz de enxergar no meio do projeto, estando no meio dele, no meio da tribulação, a porta de emergência que Deus desenhou para que nós pudéssemos ter um escape, a porta da graça?
O exemplo de Babel é o exemplo de um povo que se esqueceu de Deus, que desprezou a sua voz, que menosprezou o seu projeto. Mas Deus também tem um projeto de vida para mim e para você. Deus tem um projeto. E Deus deseja que eu e você vivamos nessa vida seguindo esse caminho santo, esse trilho, esse projeto que Ele estabeleceu para nós. Mas qual é o projeto? Grande projeto que Deus tem para mim e para você. Primeiramente é viver uma vida que o glorifique, que o exalte. Deus tem prazer na sua glória. Deus deseja ser exaltado e glorificado. E Ele quer que isso aconteça através da minha vida e da sua vida. Deus quer que nós vivamos uma vida de santidade, uma vida em retidão. Deus quer que nós ouçamos a sua voz e atendamos a sua manifestação, as suas exortações. Deus deseja, quando Deus diz sim, nós devemos seguir esse sim. Quando Deus diz não, nós devemos seguir esse não. Deus não quer que sejamos pessoas rebeldes. Deus quer filhos da obediência, filhos que dão atenção à voz do Pai. A passagem bíblica da Torre de Babel não é só uma passagem histórica da Bíblia, não é só um conto que nós reproduzimos e contamos às crianças e dizemos como uma coisa do passado que não tem nenhuma aplicação prática para a nossa vida hoje. A atitude daquelas pessoas lá no passado nos ensina que nós podemos incorrer no mesmo erro. No mesmo erro. Construir pelos motivos inadequados, querendo glória para nós. Construir com material inadequado, trazendo com isso risco à construção. E se essas duas coisas estiverem presentes, Deus, o dono do projeto, assume o projeto e faz do jeito dele. Deus espalhou aquelas pessoas. Desçamos, vamos descer, olha o que está acontecendo. Eles erraram tudo, eles não entenderam nada, eles não deram ouvidos à nossa voz. Desçamos, como uma construção coletiva, como trindade presente ali. Desçamos, vamos espalhá-los. O plano original não pode falhar, o projeto não pode falhar, a vontade soberana de Deus sempre será estabelecida, sempre. O povo da Torre de Babel nos ensina que ninguém ganha braço de ferro com Deus, não vale a pena tirar braço de ferro com Deus. Deus é muito mais forte. Deus dobra a nossa vontade e Deus sempre estabelece a sua. Bem sei que tudo podes, diz Jó, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Esse breve sermão de hoje, me permitam dizê-lo, é uma chamada de atenção para mim e para você. E é uma chamada de atenção que nos leva a refletir no seguinte: será que eu estou seguindo o projeto que Deus estabeleceu para a minha vida? Será que aquilo que eu estou construindo com os motivos certos, para a glória de Deus e não para a minha glória? Será que o material que eu estou usando na construção é o material adequado? Será que eu estou construindo uma família com amor, com compreensão, com perdão, com negação, autonegação? Será que eu estou construindo uma religiosidade com Bíblia, com oração, com meditação, com perdão, com misericórdia? Será que eu estou construindo um relacionamento profissional com disciplina, com honestidade, com esforço e perseverança, com dedicação e estudo? Como é que a gente está vivendo, minha gente?
como é que a gente está vivendo. E se no meio desse projeto todo, dessa jornada, você se aperceber, puxa, eu não estou caminhando de acordo com o projeto de Deus. Eu saí do traçado original. Eu estou em rebelião. Estou tirando o braço de ferro com Deus. Eu até sei qual é o caminho. Eu até sei qual é o projeto. Mas eu decidi andar com as minhas próprias pernas, olhar para o caminho que eu mesmo tracei. Eu convido a você hoje, dê meia volta. Dê meia volta. O projeto de Deus para a sua vida é o melhor projeto. Deus tem o melhor para você e para mim.